Oi gente, tudo bem por aí? Hoje a gente aproveitou que terminamos um pouco mais cedo as reuniões, que aqui a gente sempre reserva um tempinho, né, para fazer uma reunião da equipe toda, alinhar alguns protocolos de tratamento. E aí é claro que eu aproveitei um pouquinho do tempinho da doutora Luísa, que está aqui comigo. Oiê! A doutora Luísa também é médica dermatologista aqui da equipe da clínica, e eu vou pedir para ela fazer hoje um tratamento e mostrar aqui para vocês, que é o Liftera. O Liftera, ele é um ultrassom microfocado, ele é essa máquina aqui. Ele é uma máquina que ele não tem nenhum tipo de agulha, ele não injeta nada, né? Então ele não fura, mas ele tem diversas ponteiras que vão atingindo diferentes profundidades para melhorar a flacidez. Tanto na profundidade ali da pele, do rosto e pescoço, quanto da pele mais superficial também. Então ele vai tratando em camadinhas. E isso é possível porque a gente vai trocando a ponteira e vai tratando cada hora uma camada diferente. E aí, eu tenho toda essa região aqui do contorno do rosto, então da papada, do pescoço, com muita tendência a ter flacidez bem cedo. Eu já venho fazendo estímulos de colágeno desde os meus 30 anos, já tô fazendo. Todo ano eu vou repetindo o Liftera, eu vou fazendo bioestimuladores injetáveis, sempre faço, por exemplo, Sculptra aqui nessa região. Por quê? Porque essa é uma região que, se a gente piscar e deixar ela ficar flácida para depois tratar, a gente fica com aquele negocinho aqui, ó. Sabe uma pelinha bem molinha que fica aqui? E que depois é difícil voltar, assim, a grudar ela. Então a gente tem que sempre ir tratando preventivamente. E ao longo do tempo também, eu percebo que já fui perdendo o contorno aqui do meu rosto, principalmente em situações que a gente tá meio relaxada, assim, né? Que a gente olha, assim, meio de lado, quando eu tava fazendo uma reunião com câmera, tira uma foto meio, né, você não tá posando ali pra foto, e aí você vê o quanto realmente que essa região ela vai ficando sim com flacidez e vai descolando, vai ficando como se fosse uma pele, junto às vezes com gordurinha, mas a gente precisa muito focar nesse tratamento aqui de estimular colágeno. Eu já mostrei em outras redes sociais minhas, se você não segue lá no Instagram, segue lá. A doutora Luísa também fazendo no meu rosto todo, em toda a região aqui da área dos olhos, da bochecha. Isso ajuda em mim a deixar firme a bochecha e com o rosto mais fino. Mas também essa região aqui ela é muito importante. E hoje eu peguei um pouquinho do tempinho dela, roubei ela rapidinho pra gente fazer também. Aproveitando. Beleza. Então vamos deitar? Vamos lá então. Pode deitar, por favor. Então, normalmente é um procedimento que não exige repouso, ele não fica vermelho, né? O não vai ficar vermelho. Não tem nenhum tempo de recuperação em que você não pode se expor ao sol, não pode usar nenhum produto específico. Então, ela vai sair do jeitinho que ela tá agora, ela vai sair. Então, só que com bem mais estímulo de colágeno, né? Ela sai parecendo que deu uma colada aqui a papada. Mas não tem nenhuma restrição em relação à rotina de skincare dela, não tem nenhuma restrição em relação à atividade física, tomar sol, nada assim, um procedimento super tranquilo, sem downtime, né, que é esse tempo de recuperação. Talvez seja só bom a gente colocar uma touquinha em você, mas pra não sujar o cabelo. Esqueci. Precisa usar anestésico também, antes de fazer o procedimento? A gente usa o anestésico, né, como hoje, especificamente. Eu tô aproveitando mesmo o tempo aqui da doutora Luísa, eu não passei. Ele é bem suportável mesmo sem anestésico, mas no geral a gente sempre passa, né? Pra ajudar a melhorar o desconforto, que é mínimo, tá? É claro que depende de cada pessoa, mas o desconforto com o Liftera é mínimo. Aliás, isso é uma das vantagens que eu vi em cima do Ultraformer, que antigamente, as minhas pacientes mais antigas, sabem que a gente usava aqui o Ultraformer na clínica e eu praticamente substituí pelo Liftera, pelo fato dele entregar um resultado que eu considero melhor e com muito menos dor. Então vamos lá. Vamos lá, pode deitar. Já tá limpinho, né? Já. Pescoço. Eu vou fazer algumas marcações aqui. Vai ser corta essa parte. Deixa eu falar. Tá ajudando? Vou achar um pouquinho agora.
Vou fazer algumas marcaçõezinhas aqui no seu rosto, só pra gente tomar alguns cuidados com algumas zonas um pouco mais de risco. Então, esse tratamento, apesar dele não injetar nada, ele é muito potente, né? Então, por isso que tem que ser tomado muito cuidado. A pessoa que está fazendo tem que saber muito a anatomia da região. Exatamente. E tem que saber fazer bem direitinho para ter tanto resultado quanto não ter nenhum tipo de complicação, né? No local. Exatamente. Mas sobe um pouquinho mais da maca, por favor. Beleza. Quais seriam mais ou menos essas áreas assim de risco, né? No caso. Então aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer o lifter nessa região da papada, né, do submento, tem algumas regiões que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento. Então aqui no ângulo da mandíbula dela vai correr um nervinho, tá? Que vai inervar algumas das estruturas da face. Então a gente tem que tomar alguns cuidados para não utilizar as ponteiras mais profundas imediatamente aqui nessa região, que é onde esse nervinho ele vai superficializar. Além disso, a gente costuma poupar aqui essa região da tireoide para as ponteiras mais profundas também, tá? E aí a gente vai aprofundar principalmente aqui nessa região, que é onde a gente costuma ter aquela gordurinha um pouquinho mais localizada e onde a gente não quer deixar a flacidez. Gelzinho. O gel serve só para deslizar, né? Isso, o gel é meramente para ajudar a deslizar o transdutor. Então a gente vai começar com uma ponteira em linha, essa que faz os 17 disparos lineares, que ela é um pouquinho mais chata, mas daqui pra frente a vida da Marina só vai melhorar. Se quiser que eu veja, você vai me falar. Beleza. Se sentir em algum lugar um pouquinho mais, você me avisa, tá? Tudo bem? Uhum. Tá bom? É assim, é tranquilo, mas tem alguns lugares que são um pouco mais doídos. Vou fazer mais um pouquinho, tá? Principalmente aqui no meio. Fazer um pouquinho de caneta 4,5 também, tá? Estica bem o pescoço. Essa aqui eu deixo concentrada mais nessa região aqui. Se esquentar muito, me fala, tá? Já tá bem quentinho. Vou colocar um pouquinho mais de gel. Pior modelo possível. Agora a gente vai trocar de ponteira. Tudo bem? Uhum. Tranquilo? Uhum. Tá bom. Você quer fazer um pescoço também?
E agora, pra gente finalizar o tratamento aqui da região do submento, eu vou usar mais uma caneta pra gente definir melhor o contorno. O Liftera tem alguma contraindicação, doutora? Contraindicação propriamente, não. Assim, o Liftera, ele tem algumas pacientes que se beneficiam mais do Liftera, né? Que algumas que precisam mais desse estímulo de colágeno, mas aí a gente vai adaptando o tratamento para cada paciente, né? Que é muito legal. Mas, teoricamente, contraindicação, não necessariamente. Você lembra de alguma contraindicação mesmo ao uso do Liftera? Não. Pacientes que podem fazer, que têm doenças autoimunes, não tem contraindicação, que já me perguntaram uma vez, não tem problema. Assim, a gente acaba evitando fazer em gestantes, Em gestantes, não tem problema pro bebê em si, né? Exato. Pacientes gestantes a gente não faz porque não tem estudo. Teoricamente, não tem nenhum efeito negativo pro bebê, mas a gente não faz. Entendi. Paciente lactante se faz aqui. Beleza. Então aqui a gente já usou todas as canetas para melhorar o contorno. Vou tirar um pouquinho do excesso de gel. E foi muito sofrido? Não. Prontinho. Vou colocar um pouquinho de Marex só pra tirar as linhas que eu fiz. Ah, sim. Prontinho. Certo. Então a gente terminou de fazer. Vocês percebam que não fica nada, não fica vermelho, não fica inchado. Então é possível sair daqui e ter vida normal mesmo, né? Não precisa ter restrições de nada. Pode fazer atividade física, não precisa mudar nada no skincare, assim como a doutora Luísa falou. E de cuidados após, a única coisa que a gente recomenda é que evite, claro que se precisar não tem problema, mas evitar ficar fazendo uso de anti-inflamatórios de tomar e corticoides, mas é a única restrição mesmo, o resto é realmente vida normal. De contraindicações, então, assim, absolutas mesmo, não tem, né? Claro que, por exemplo, se eu tivesse com uma super infecção de pele aqui na região, a gente ia evitar fazer aquele dia Nós até saímos resolver. nesse momento, a gente resolve a primeira infecção. Isso. Qualquer outra coisa que o paciente possa ter nessa região, a gente não faz. Mas, e só, gestação a gente também não faz. No restante, Isso mesmo. não tem outras contraindicações absolutas. É um procedimento bem democrático.
E aí os resultados eles começam a aparecer ao longo dos dias, mas os melhores resultados é sempre depois que o estímulo de colágeno foi feito, que é depois de 3, 4, 5 meses. Para a maioria das pessoas, a gente vai recomendar sempre fazer 3 vezes ao ano, pelo menos, né? Porque isso a gente está perdendo colágeno de maneira acelerada. Quanto mais estímulo a gente fizer em todas as camadas, por isso que a doutora Luísa ficou trocando as ponteiras, maior o estímulo e melhor a prevenção, de deixar sempre aqui mais firme, isso tudo, né? Rosto e pescoço. Sempre mais firme e evitar de cair tão rapidamente, igual a gente sente quando já passou aí dos 45, 50 anos, né? Os pacientes perguntam, doutora, quanto tempo dura o efeito do Liftera? Né? Então, igual a doutora Marina falou, o efeito dele, ele vai produzindo colágeno, você mesma vai produzindo o seu colágeno ao longo de 3, 4, 5 meses. Aí, esse é um período de produção. Aí, depende do período em que cada uma vai consumindo aquele colágeno progressivamente, porque nós continuamos envelhecendo, né? Então, é só esse o problema. Por isso que a doutora Marina falou que o ideal é que ele fosse feito 3 vezes por ano, pelo menos. Que aí você estaria constantemente estimulado a produzir esse colágeno. Maravilha! Muito obrigada, doutora Imagina! Luísa, por cuidar de mim mais uma vez. Se vocês tiverem dúvidas com relação a esse tratamento, deixem aqui nos comentários. Mas senão a gente vai deixar já o link aqui embaixo do outro vídeo explicando exatamente o que é o Liftera. A gente mostra a máquina de pertinho. Vou deixar o link aqui pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo.